vamos relembrar que no mês de agosto nós vamos fazer como habitualmente, não na escola bíblica dominical, está bem? Temos só o culto, mas o culto iniciar às 10h30. Ok? Ao momento que estamos todos juntos ao mesmo, para louvar e adorar ao Senhor, e vamos iniciar os trabalhos às 10h30. Então vamos começar o nosso estudo e vamos começar ofertando o nosso euro semanal. Estamos no nosso momento missionário e vamos ofertar então, cantando e cantando Cristo mais alto. Vamos fazer a nossa oferta de forma verdadeira, com o tempo dos relógios, para não nos atrapalhar uns aos outros. Maria.
vejo o Senhor enquanto fazemos o levantamento dos dízimos e ofertas. E antes de ouvir a mensagem, vamos encontrar, buscar primeiro o reino de Deus. O
dia. Bom dia. Tá tudo bem? Dormiram bem ou isso? Dormiram bem ou sonharam a noite toda? Tem um amigo que a gente pergunta para ele, então, dormiu bem? Não, sonhei a noite toda, não consegui dormir durante a manhã. É que a gente também pode sonhar acordado, né? Mas é expectável, como diz os irmãos de Portugal, que se sonhe também quando se dorme. Bom, antes de qualquer outra coisa, irmão, eu quero reforçar o aviso de que no mês de agosto nós não teremos a escola bíblica dominical, mas retornaremos no primeiro domingo de setembro, tá bem? E vamos dar continuidade à lição, vamos estudar a lição do livro de Cantares, ou Cânticos, como queiram chamar os irmãos. E há outro aviso, eu queria avisar aos professores das classes que fiquem atentos ao grupo de WhatsApp. Eu vou fazer uma proposta de reunião e vou disponibilizar duas datas, a do dia 5 e a do dia 12 de agosto, ou seja, os próximos 2 finais de semana, para que possamos nos reunir para tratar dos assuntos relativos à escola bíblica dominical, tudo bem? Então vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp, os irmãos se manifestem acerca da melhor data para cada um de vocês, para que a gente possa chegar num consenso, talvez não unanimidade, mas pelo menos pela maioria. Vamos então definir se é no dia 5 ou se será no dia 12, e vamos fazer a nossa reunião da EBD. Tudo bem? Os irmãos entenderam? Ok. Muito bem, então eu quero convidar todos para se colocarem de pé. Nós vamos abrir cada qual as nossas Bíblias no texto do Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao 11. Quem tiver achado, diga amém. Quem não tiver achado, diga misericórdia, pelo amor de Deus. Amém. Então vamos ler. Diz assim a passagem: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais.
Amado Deus, Tu és o Pai, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Tu és o juiz dos juízes, Tu és o Pai que tem o poder. A palavra final quer dizer o que é certo e o que é errado, e nós temos, ó Deus, aprendido do Senhor o que é correto, nós temos, ó Deus, aprendido do Senhor do amor, da Tua graça, da Tua bondade e compaixão. E queremos, ó Pai, que o Senhor nos ensine cada dia mais, cada vez mais, a sermos servos e servas, pessoas melhores diante do Senhor, para que o Senhor se agrade de nós, para que o Teu coração se alegre ao ver cada um de nós na presença do Senhor. Nos oriente, ó Pai, nos ensine, através do agir do Espírito Santo em nosso meio. Que sejamos nós, ó Pai, como os erros do mundo, possamos orientar as condutas, possamos ser referência para aqueles que caminham em trevas e esperam a luz do Senhor se revelar diante deles. Que sejamos nós, a Tua igreja, o sal da terra e a luz do mundo. Perdoe os nossos pecados. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Deus abençoe. Esta palavra no coração da vida de cada um dos irmãos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas este texto, aliás, até um pouco antes dele, ainda no versículo 53 do capítulo 7, o último versículo do capítulo anterior, até o versículo 11 do capítulo 8, a princípio, este texto não estava inserido no cânon bíblico, não estava inserido mesmo no livro do Evangelho de João, a princípio. Mas depois ele foi incluído. Entenderam que sim, este texto fazia parte, essa referência fazia parte do cânon bíblico. Os irmãos sabem, e amigos sabem, que muitos livros tratam do período bíblico, das experiências passadas do povo judeu e de outros povos também, mas nem todos os livros entraram para o rol dos livros da Bíblia, não é? Apenas alguns, 66 mais precisamente. E mesmo dentro desses livros, como é o exemplo deste aqui, há alguns textos que inicialmente não estavam, mas que depois foram colocados. Mas tudo isso dentro do mesmo período de formação da Bíblia, tudo bem? Isso foi muito bom para nós. E a gente vê que é coisa realmente de Deus. Algumas pessoas afirmam: mas eu não creio tanto assim na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Olha, só podia ter sido escrito por homens. Não podemos esperar que animais escrevessem a Bíblia, não é? Mas a grande verdade é que Deus inspirou estes homens para que escrevessem aquilo que Ele, Deus, queria que se fizesse constar na Bíblia, para o nosso conhecimento, inclusive do nosso tempo, e do conhecimento futuro, se assim Deus quiser, se Cristo não voltar essa parte, por exemplo, aí outras pessoas irão desfrutar da Bíblia, a seguir a nós. E nós temos aqui neste texto a oportunidade de aprendermos que com Deus as coisas são diferentes. Com Deus as coisas não são como nós pensamos ou como nós queremos, mas Deus tem o seu próprio propósito, e Ele faz com que esses propósitos se apliquem às pessoas que cá estão na terra, sejam as pessoas que buscam a presença do Senhor, sejam as pessoas que não buscam a presença do Senhor. Há um texto bíblico que diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, e que Deus contempla os bons e os maus. A chuva cai sobre o bom e sobre o mau, o sol sai, fustiga o bom e o mal. Então há coisas que são comuns a todos, independentemente de serem crentes ou não, mas há outras coisas que são especiais para os crentes. É como as bênçãos. Nós temos bênçãos gerais, Deus abençoa as pessoas de forma geral, mas há bênçãos que são especiais, as bênçãos que são destinadas às pessoas que o buscam. E nesta manhã eu queria propor
propor nós analisarmos ou refletirmos sobre algumas coisas que podemos aprender neste texto de João 11, João 8, de 1 a 11. E a primeira delas que eu queria propor, o primeiro destaque que eu queria fazer, é justamente um contraste, uma diferença, um contraponto entre a graça de Deus e os valores humanos que supostamente levam à presença de Deus. Uma coisa é a graça de Deus que nos transporta. A Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas, do reino das trevas, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E isso Ele fez por graça, por meio da graça. O veículo utilizado por Deus foi a graça, e não os preceitos que nós, seres humanos, temos e que acreditamos por vezes que podem nos levar à presença de Deus. Por exemplo, a religião. Um contraste muito claro que nós vemos aqui no texto, quando nós lemos todo o texto, de 1 a 11, do capítulo 8, não apenas um versículo só, mas todo o texto, toda a história que nós vemos ali. Nós vemos uma mulher sendo levada à presença de Jesus, e as pessoas buscando a condenação daquela mulher, esperando o aval de Jesus, a chancela de Jesus na condenação daquela mulher, como que se precisasse, porque eles mesmos já chegaram e já disseram que a lei de Moisés dizia assim. A lei de Moisés dizia que todo aquele que fosse apanhado em adultério, todo aquele que fosse apanhado numa situação de relação extraconjugal, deveria ser condenado. E a pena que seria condenado é justamente a pena de morte, por apedrejamento. Eles já sabiam o que a lei dizia, mas ainda assim eles queriam a chancela de Jesus por um motivo, e daqui a pouco nós vamos dizer qual é. Mas eles levaram aquela mulher à presença de Jesus para que ela fosse morta com o aval de Jesus. Mas o que nós vemos é um contraste completamente diferente de tudo isso. O que nós vemos no final é Jesus dizendo para aquela mulher: vai. Se Jesus disse para ela vai, é porque ela não morreu, é porque ela não foi condenada, é porque ela não pagou a pena pelo seu erro, pela sua falha diante de Deus e da sociedade. A graça de Deus, ela não é fria e nem insensível, como é, por exemplo, a religião dos homens. E eu faço constar: a religião dos homens. A religião dos homens é a religião que tem o próprio homem como figura central e fundamental. A religião do homem traz o próprio homem como sendo o objeto que está no centro de tudo. Toda a religião gira em torno do homem e é também o fundamento, é a partir de onde tudo mais emerge. Tudo que vem à tona vem com base e com fundamento do homem. Neste caso, tudo que mais importa são os interesses, são as vontades dos homens, e não os interesses e a vontade de Deus. E isso muitas vezes tem um preço muito caro, especialmente pelas demais pessoas. Certa vez, Jesus disse para os fariseus assim: eu vou dizer com as minhas palavras, para a gente poder contemporaneizar. É como se Jesus tivesse dito para eles assim: vocês são muito desengraçados. Vocês gostam de aparecer nas praças públicas com suas vestes talares, gostam dos lugares mais altos, gostam de serem vistos. Vocês gostam de atar fardos pesados às costas das demais pessoas, mas vocês mesmos, nem mesmo com um dedinho, querem fazer qualquer tipo de força ou de esforço. Assim é o agir da religião fundada no homem, centrada no homem. A religião de Deus diz assim: levai os fardos e as cargas uns dos outros. É bastante diferente. A palavra religião, ela tem a sua origem, mesmo até hoje, ainda bastante debatida entre os estudiosos.
E há várias versões, há várias teorias para a origem da palavra religião. Mas duas delas se destacam como sendo talvez as mais aceitas. Uma teoria vai dizer que a palavra religião surge do termo latino religare, que tem a ideia de religar alguma coisa. Outra teoria vai dizer que esta palavra tem origem no termo religio, que vem do outro termo latino, que quer dizer relegere, ou que quer, talvez, insinuar uma releitura das coisas. No caso da religare, a ideia é que a religião serve para religar o homem a Deus. A religião serviria para religar o homem a Deus. O homem está distante e a religião é este veículo que religa o homem a Deus. No caso da relegere, ou do termo relegere, propõe uma releitura ou uma reverificação das coisas. E aí nós entendemos por que muitas vezes a religião é tão repetitiva nos seus atos. Porque muitas vezes a religião, ela sempre volta ao mesmo ponto. E é interessante que Jesus, sempre no seu interesse de ensinar os seus discípulos, ele diz para nós, a Bíblia nos ensina que a nossa oração não deve ser palavras vãs e repetitivas diante do Senhor. Jesus ensinou a oração através de um modelo chamado, que foi conhecido como modelo do Pai Nosso, não é? E muitas vezes nós vemos a religião apenas repetir as mesmas palavras sempre, e não usar aquilo como modelo. Pai Nosso que está no céu, vai assim até o Amém. Como se aquilo somente fosse suficiente, quando Deus quer de nós algo mais dinâmico e mais vivo na sua presença. Mas, irmãos, a religião ainda poderia ser definida, talvez, como um sistema de crenças, um sistema de rituais e comportamentos que são voltados à adoração e, sim, à aproximação a Deus. A religião não é uma coisa só. A religião é um conjunto de coisas, de comportamentos, de ritos e de ações. Mas um problema ele surge. Um problema entra em cena quando este propósito, ou este sistema, ele deixa de buscar a adoração e a presença do Deus verdadeiro para buscar a adoração ou a satisfação de outros deuses, dentre os quais o próprio homem se inclui. Muitas vezes os homens fazem a si mesmos como deuses. Os homens querem ser venerados, os homens querem ser aplaudidos, os homens querem ter seguidores e mais seguidores, e igrejas cheias de pessoas, mas ao mesmo tempo vazias de unção, vazias de fé, vazias de esperança. O que nós percebemos muitas vezes nos nossos dias são templos ou casas cheias, mas apenas para satisfazer o homem, onde não se prega sobre o pecado, não se prega sobre a absolução, não se prega sobre condenação, não se fala sobre o céu, nem se fala sobre o inferno, apenas se fala sobre satisfação pessoal. E eu acho uma coisa muito arriscada, muito perigosa, que nós deveríamos levar isso muito a sério, que são as pregações de redes sociais, que são as preleções de psicólogos, de analistas, que por vezes vestem a capa ou a roupa de pastores, ou de diáconos, ou do que quer que seja, para falar sobre a Bíblia, mas não falar sobre Deus, para falar sobre o homem. Eu vou citar não um exemplo nominal, mas vou citar um exemplo
causa. As pregações colocam o homem no centro, dizendo: você é muito bom, você merece, ou você não merece isso, você não deveria passar por isso, você tem que dar a volta por cima, você é amado por isso, você é amado por aquilo, você não pode passar por isso, você não pode passar por aquilo, você não pode sofrer. E colocam sempre o homem no estado de elevação. De ponta a ponta, Gênesis e Apocalipse, nós não vemos o homem ser colocado em lugar mais elevado. Muito pelo contrário. Muitas pessoas dizem ou questionam a autoridade da Bíblia e por que a Bíblia é tão espiritual assim. Temos uma resposta. Temos uma resposta muito clara. A Bíblia jamais poderia ter sido escrita por vontade humana. Quando nós a lemos, sabe por quê? Por uma razão. Porque seria impossível que um homem, por sua própria vontade, escrevesse a Bíblia e em nenhum momento tentasse o exaltar. É impossível que um homem escrevesse a Bíblia inteira e em todos os momentos apenas apontasse o erro e o pecado humano e a bondade e a divindade de Deus e a sua misericórdia. Nós não somos capazes disso. Nós somos egoístas, egocêntricos, e se tivéssemos a oportunidade de escrever um livro dessa natureza espiritual, tentaríamos nos exaltar, diferentemente do que acontece com a Bíblia. Mas este sistema religioso, ele se torna daninho, prejudicial, quando ele passa a ser uma ferramenta de manipulação das pessoas. Nós vemos pela história, no passado, que muitas pessoas elas foram perseguidas, agredidas, maltratadas e muitas até mortas em nome da religião, em nome de satisfazer a vontade do homem. Mas nós não precisamos ir para o passado muito distante para poder citar exemplos. Mesmo no tempo atual, mesmo nos nossos dias em que vivemos, não é difícil de ver por aí pessoas que, em nome da religião, deixam de receber tratamentos médicos essenciais à sua saúde, porque não pode receber uma transfusão de sangue, por exemplo, ou não pode receber um órgão transplantado. Pessoas que são levadas a, em nome da religião, entregar ou abrir mão de todo e qualquer patrimônio que é necessário à sua própria subsistência, à subsistência da sua família. Pessoas que deram tudo que tem. E depois tem que ser socorrida pelo Estado. Tudo isso em nome da religião. E muitas outras pessoas, irmãos, vivem vidas que lhes corroem todos os dias por causa da religião. No texto bíblico, o que nós vemos é os religiosos do plantão, os religiosos do momento, apanharam, surpreenderam uma mulher em um pecado, uma falha social grave, ou seja, alguém que se envolvia com uma pessoa que já tinha uma família, uma pessoa que era casada. Socialmente, isso ainda é determinante no nosso tempo. Aquela mulher foi apanhada naquele momento e foi levada à presença de Jesus. Onde estava Jesus? A Bíblia diz que Jesus, então, estava no Monte das Oliveiras, estava assentado, estava a ensinar as pessoas que estavam ao redor dele. De repente chegam os fariseus e escribas com aquela mulher, pegam ela pela mão, ou se calhar pelos cabelos, e a colocam no meio, exatamente no meio, de pé, diante de todos, e dizem: Senhor, ou mestre, como se entendesse que ele de fato fosse o mestre deles: Mestre, esta mulher foi apanhada no ato, e segundo a lei que nós temos, ela deve ser apedrejada. O que tu dizes? O que tu dizes? É aqui um exemplo em que, em nome da
que eles queriam ali era a condenação daquela mulher. E eles sabiam que pela lei eles estavam condenados. Era a lei que havia. Nós podíamos fazer muita coisa. Ela seria boa. Mas se os irmãos olham o texto anterior, os irmãos vão ver que aqueles mesmos homens estavam tentando, a todo e qualquer custo, prender Jesus para matar. O que eles queriam com aquela mulher era apenas que ela servisse, como a gente chama, um bode expiatório. Ou, como chamamos lá no Brasil, não sei se criaram também esse termo, um boi de piranha. Eu acredito que não deve ter esse termo, porque aqui não há muitas piranhas, né? Mas não sabem o que são piranhas, sabe? Sabe? Em alguns rios brasileiros, especialmente os amazônicos, há grandes quantidades de piranhas. As piranhas são carnívoras, vorazes, vorazes. E em questão de minutos, elas devoram um boi e deixam o osso. E diz a tradição que os fazendeiros, os boiadeiros, quando iam atravessar o rio, que não sabiam se ali havia ou não piranha, o que eles faziam? Em vez de tocar toda a manada de uma vez e a perder toda de uma vez, pegavam um boi e colocavam na água. Se aquele boi atravessasse para o outro lado, estava tudo bem, vai todo o rebanho. Se não, já não atravessava por ali. Então, por isso a expressão boi de piranha. O que eles queriam com Jesus era justamente colocar essa armadilha, ou este risco, como aqui os irmãos falam no sentido de pescaria. Colocar um risco, para ver se Jesus piscava. Porque eles não se importavam em matar aquela mulher, desde que conseguissem matar Jesus. Tudo isso em nome da religião. Mas agora, a graça de Deus não é essa. Quando nós vemos toda essa maldade, essa disposição para fazer o mal, a graça de Deus não é essa. A graça de Deus é baseada no amor e na bondade dele próprio para com todos nós pecadores. Os irmãos dirão, amor e bondade. A graça de Deus tem como base amor e bondade. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Efésios, capítulo 2. Vamos fazer uma leitura. E eu repito, importante é que possamos fixar esta afirmação nos nossos corações. Qual a afirmação? A afirmação de que a graça de Deus é baseada no seu amor e na sua bondade para conosco. Diz assim, Efésios 2, versículo 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, e a graça de Deus ela é baseada na sua bondade e é baseada também no seu amor. A religião não cumpre com o papel que pretensamente deveria cumprir. A religião por si só não. Mas a graça de Deus sim. A graça de Deus é um elemento que por si só, ainda que não houvesse religião como nós a conhecemos, a graça de Deus é capaz de religar o homem à presença de Deus. Uma coisa afasta o homem de Deus. Uma coisa afasta o homem de Deus. O que Romanos 3,23 diz para nós? Que todos pecaram e, portanto, todos estamos destituídos ou separados da glória de Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus, mas a graça de Deus nos traz de volta para o seu colo, lugar quente, onde nós podemos nos livrar das nossas imperfeições. Este problema da separação entre Deus e os homens foi resolvido pelo próprio Deus. O
próprio Deus deu uma solução. A solução é o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo. Este é o único meio de remissão dos pecados. Nada que nós possamos fazer dentro da religião e fora dela, que não tenha Cristo como centro e como fundamento, é capaz de nos levar à presença de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há um caminho alternativo, não há uma opção B, apenas Cristo leva à presença de Deus. O pecado tem grande força e é capaz de impor graves danos, mas a graça de Deus é incomparavelmente mais abrangente e mais forte, muito mais forte do que o pecado. Quando nós vemos o texto de Romanos 5, nós vemos ali nos versículos 20 e 21, a Bíblia nos diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Se o pecado é grande, a graça do Senhor é ainda maior. A Bíblia também nos diz, irmãos, que o amor de Deus é capaz de cobrir a multidão dos pecados. Ou seja, não é só um, ou dois, ou três, ou quatro pecados, mas que haja uma multidão. Ainda assim, o amor de Deus é capaz de fazer a cobertura. A propósito, ainda a Bíblia nos diz que Cristo foi feita a propiciação dos nossos pecados. Então é somente por Cristo, é somente pela graça, essa graça é baseada na bondade, no amor de Deus por nós. Portanto, esse seria um contraste entre a graça de Deus e os conceitos, preceitos, formulações humanas que, por imaginação qualquer, possa parecer ou possa parecer. Um outro destaque que podemos fazer aqui é que nós temos acusadores. E eles são muitos. E é importante que mencionemos aqui alguns deles. O primeiro grande acusador que nós temos, que eu queria mencionar aqui, é o diabo. O diabo cumpre um papel de acusador. Nós olhamos em Apocalipse 12, 10, e a Bíblia diz que o diabo, o acusador dos nossos irmãos, acusa-nos diante de Deus de dia e de noite. E ele só está interessado na nossa destruição. Apenas nos acusa, de forma séria, de forma, eu não diria irrefletida, porque ele é muito esperto, mas eu diria de forma muito tendenciosa. Ele apenas nos acusa. Eu trabalhei junto ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no Brasil, e eu fazia um papel de auxiliar o promotor de justiça nos seus processos, especialmente os criminais. E
É impressionante como o Ministério Público, não sei se um dia ele vai ver, não sei se ele vai assistir essa pregação aqui, ele vai saber qual é o meu pensamento, e que desde maio o time vai se recordar das nossas conversas. Como às vezes o Ministério Público só quer acusar. Tem um papel constitucional importantíssimo, fundamental na administração da justiça. Mas muitas vezes as pessoas que lá estão apenas vestem uma capa de meramente acusadores. E eu me lembro que certa vez, já não com o espírito de Ministério Público, mas com o espírito de defesa, eu me lembro que eu peguei um processo para trabalhar, um processo criminal, de homicídio, e eu trabalhei nesse processo, e eu apresentei um parecer final, uma sugestão, para que ele, enfim, encaminhasse, era ele que decidia. E eu disse para ele: ô doutor, vamos pedir a absolvição desse réu? Aí ele olhou assim: como assim? Eu disse: não há provas? Aqui não há provas. Não que sejam sustentáveis. E nós conversamos. E tá bom, vou pensar. E foi. E aí depois eu não dava nenhum feedback, não dava nenhum retorno. O retorno que tinha era justamente lá, que o juiz despachasse de acordo com o parecer final dele. E ele pediu a absolvição do réu. E depois aquilo gerou certa mudança de mentalidade. Porque parece que às vezes nós estamos tão contaminados com o ambiente, tão contaminados, que a gente parece que não consegue enxergar fora. Se nós trabalhamos o tempo inteiro no Ministério Público, nós estamos vendo criminosos, e parece que a gente sai na rua olhando para todo mundo é criminoso. Ao contrário, se nós trabalhamos apenas na defensoria, vamos apenas defender inocentes, saímos na rua e achamos que todo mundo é inocente. E as coisas não são nem tão ao céu e nem tão ao inferno. Como diria Jesus, a César o que é de César, Cada coisa no seu devido lugar. Mas nós temos o diabo como nosso acusador, que cumpre este papel, e este é o papel dele, e não esperemos que o diabo faça outra coisa a nosso respeito, não nos iludamos em relação ao diabo, mas também a comunidade nos acusa, no meio onde nós vivemos, as pessoas que estão no nosso redor também nos acusam, e nos acusam muito, nos acusam de todo tipo de coisa. Somos até lunáticos, porque falamos de coisas que não existem, como por exemplo o céu, como por exemplo o inferno. Essas coisas para eles não existem. Mas há uma outra coisa que talvez também tenha muita força e nos acusa: a nossa própria consciência. Se nós olharmos aqui no texto, a Bíblia diz que, quando Jesus disse: aquele que está sem pecado, ou aquele que não comete pecado, atire a primeira pedra, o que Jesus está dizendo? Em outras palavras, Jesus está dizendo: sim, a lei de Moisés diz, é para apedrejar. Se foi pego, que se apedreje. Agora, o nó que Jesus dá, o laço que Jesus dá é: quem não tem pecado, então, que seja o primeiro. Agora, como que eu sou pecador e eu vou atirar naquela mulher a primeira pedra? Como eu irei puxar a fila? Como eu farei à frente se eu sou o pior dos pecadores? Como é que eu posso ser mentiroso quando a própria lei dizia que o Senhor é inerrante, que o Senhor não erra? E se o Senhor diz que todas as pessoas são pecadoras, como é que eu vou dizer que eu não sou pecador? Então eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Então eu vou testemunhar contra a minha própria religião e a minha própria fé. E foi aquilo que os homens fizeram. A Bíblia diz que um por um, desde o mais velho até o último, todos se retiraram. Ficaram ali apenas a mulher e Jesus. A acusada e Jesus.
Isso nos leva, irmãos, a ver ainda um outro destaque que é: Jesus não tem intenção de condenação. Porque Jesus diz para ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor, ninguém. Jesus diz: eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Jesus não tem intenções de condenação em relação a nós. A intenção de Deus, irmãos, amigos, ela é bastante diferente. Deus nos diz: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. São pensamentos de paz, são pensamentos de vida. Jesus também diz lá em Jeremias 29, Jesus também diz, se não me engano, em João 10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, porém eu vim para que tenham vida com abundância, ou em abundância. A intenção de Jesus não é de condenação. E eu ainda cito uma outra referência. Já ouviu falar da história de Zaqueu? Já ouviu falar da história de Zaqueu? Zaqueu era um homem da época de Jesus, um homem cuja fama era dos mais odiáveis. Ninguém suportava o publicano. Ninguém suportava o publicano. Um dia Jesus vai de um lugar para o outro, Zaqueu sabe que Jesus vai passar por ali. Zaqueu quer ver quem é Jesus, só que Zaqueu é pequenininho. Zaqueu então tem a ideia de subir numa árvore para de cima, do alto, conseguir ver Jesus. E para surpresa de Zaqueu, Jesus o vê também e o chama pelo nome de Zaqueu. Desce daí, porque hoje convém a mim pousar na tua casa. Até uma musiquinha da escola de dominical, não sei se na área, lá na igreja, tinha essa música do Zaqueu, não sei se aqui também tem. Nós também temos. Zaqueu, desce depressa, pois em sua casa vou pousar, pois em sua casa vou pousar. Tão depressa, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus. Desce? Não, é diferente. Não, mas o fundo é o mesmo. O fundo é o mesmo. Zaqueu então desce depressa, Jesus pousa na casa dele, come com Zaqueu, todo mundo que estava ao redor massacra Jesus por aqui, olha lá, comendo com pecadores, publicanos. Mas eu queria chamar a atenção porque estava no último versículo desse trecho. Jesus disse assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. A intenção de Jesus não é de condenação. A intenção de Jesus é de reabilitação e de reconciliação. O que Jesus quer conosco é nos reabilitar em Deus. Assim como ele faz com aquela mulher. Aquela mulher se reabilitou moral e espiritualmente. Os pecados dela deixaram de existir? Para os homens não, mas para Deus sim, porque Deus diz que lançará para longe de si os nossos pecados e que nunca mais se lembrará deles. Agora o que importa? Importa mais agradarmos aos homens ou importa mais agradar a Deus? Importa muito mais agradar a Deus. Jesus disse: vocês não devem temer os homens que podem apenas matar o corpo. Você deve temer a Deus que, para além de matar o corpo, pode também mudar a alma para o inferno. Mas a vontade de Deus não é de castigo, não é de condenação. A vontade de Deus é de reabilitação, é de cuidar de cada um dos seus filhos como deve ser. E para concluir, vamos apenas lembrar: há um contraste muito claro entre a graça de Deus e os preceitos humanos. E dentre todos os preceitos humanos, eu citaria aqui a religião dos homens. A religião, a verdadeira religião, não tem nada a ver com a religião dos homens. Se não me engano, o escritor Tiago disse: a verdadeira religião, eu posso estar enganado em relação ao escritor, mas eu me lembro bem do versículo que diz assim: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas.
Cuidar, não é perseguir, não é maltratar, não é matar, é cuidar de quem precisa, dos órfãos e das viúvas. Depois, temos muitos acusadores, devemos conhecê-los bem e saber os seus limites. O diabo é limitado, o diabo não faz tudo o que quer. Os homens da sociedade também é limitado, também não faz tudo o que quer. E a nossa consciência também tem um limite. Às vezes a nossa consciência nos acusa, mas temos que saber de quem nós somos filhos de Deus. E por último, as intenções de Cristo são intenções de amor e de paz para conosco. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E hoje nós temos a palavra da reconciliação. Diz a Bíblia que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Se você já foi salvo, se você já foi reabilitado pela graça do Senhor, compete a você então dizer isso para as outras pessoas que ainda não foram, que estão sofrendo, porque o diabo as acusa, porque a sociedade as acusa, porque a própria consciência delas as acusa. Há pessoas sofrendo tremendo, porque não sabem que há uma solução para os seus problemas. E a solução para os seus problemas é isso. Vamos orar? Amado Deus, agradecemos por este momento na tua casa, e agradecemos por este momento de comunhão com os irmãos, todos contigo. Receba, ó Deus, os nossos louvores que já cantamos, receba as nossas orações que fizemos subir a tua presença, que elas cheguem à tua presença. E pedimos a Ti, ó Pai, que nos ajude a sermos igreja, a superarmos os limites, as amarras que os nossos preceitos colocam em nós, e que possamos pregar a salvação em Cristo Jesus, não pela religião, não pelos preceitos, mas tão somente pela graça, baseada no Teu amor e na Tua bondade para conosco. Se conosco, Pai, neste desafio, que nós possamos ser bem-sucedidos, não pelo nosso louvor, mas para a glória e para a honra do Teu nome. Que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, espero que Deus leve cada um de volta para suas casas e dê a todos um bom restante de domingo, um bom almoço, e possamos, se Deus quiser, nos encontrar novamente aqui no domingo.